Olá, vamos ao nosso terceiro vídeo da nossa jornada da transformação. Claro que a jornada da transformação é uma perspectiva cristã, né? O propósito dessas nossas reflexões é conduzir os que têm fé em Jesus Cristo a um crescimento espiritual. Nós precisamos desse crescimento espiritual, nós precisamos ser transformados. Paulo diz que o objetivo de todo crente deve ser chegar à estatura da plenitude de Cristo. É a expressão que ele usa lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante. Né? A ideia é que nós sejamos transformados até chegarmos à maturidade de Cristo. Isso é muito importante para nós cristãos, porque a tendência da igreja, e já começou, a tendência da igreja é ela se tornar uma igreja superficial na sua espiritualidade, os crentes apostatarem da fé. Paulo fala de que nos últimos tempos as pessoas iam abandonar a sã doutrina, iam se rodear de falsos mestres, aquelas pessoas que só ensinam o que o ego gosta, né? Mensagens amaciadoras de ego. E nós já estamos vivendo esse tempo. E temos que ser a ruptura desse tipo de tendência cristã de apostasia e de superficialidade. E por isso é muito importante o nosso crescimento espiritual, para que a gente não seja um cristão medíocre, para que não venhamos principalmente a envergonhar a Jesus Cristo. Né? Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, mas além de a gente não se envergonhar do Evangelho, a gente não tem que ser vergonha para o Evangelho. Nós temos que viver de tal forma que Deus se agrade de nós. E isso envolve o crescimento espiritual, a nossa transformação, a nossa caminhada à maturidade espiritual. Então nós já temos 2 vídeos anteriores aí, um falando de como é que começa essa caminhada, na jornada para a transformação espiritual. Começa com negarmos a nós mesmos, nos esvaziarmos dos nossos eus corrompidos, né? E aí ontem falamos sobre, uma vez esvaziado do eu, a gente pode se encher do Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo para por ele ser guiado, por ele ser conduzido, por ele ser capacitado para servir a Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a carne é fraca, a carne quer fazer o mal, ela está corrompida, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7. Então nós temos que contar muito com a ajuda do Espírito Santo. E hoje, a terceira proposta para a nossa jornada da transformação é a gente aprofundar as nossas raízes, porque é muito importante que a gente se consolide na fé, que a gente seja constante na fé, que a gente seja alimentado por uma seiva do Senhor Jesus para assim permanecermos firmes. Então esse aprofundamento das raízes é a nossa terceira proposta, baseado inclusive no texto que Jesus ensina de uma parábola. Mateus capítulo 13 inicia ali com a parábola do semeador, que sai semeando, né, a sua palavra enquanto caminha. Aí uma cai à beira do caminho, outra cai entre pedras, e outra cai entre espinhos, e a última cai em boa terra. A ideia é que nós sejamos essa boa terra, onde a semente da palavra do Senhor encontre fertilidade, disposição da nossa parte, cuidado da nossa parte para que ela brote, finque raízes e cresça. Inclusive, na própria explicação, Mateus capítulo 13, nos versículos 23, Jesus explica que essa boa terra é a que recebe a palavra, é que atenta para essa palavra, cuida dessa palavra, estuda essa palavra, compreende essa palavra e pratica essa palavra. Em outros momentos, Jesus disse que bem-aventurado aquele que ouve a palavra e as pratica, é considerado como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, para permanecer firmes. Nós precisamos permanecer firmes na palavra, porque nós vivemos uma época em que os oradores, os pregadores, eles usam muito de artifícios, técnicas de oratória,
O conteúdo das mensagens de muitos pregadores hoje, infelizmente, é mais autoajuda do que Bíblia, né? Tem um filósofo brasileiro que, estudando a nossa contemporaneidade, ele chega a dizer que a nossa sociedade, os homens de hoje, tem um termo técnico que eles usam que é chamado, são pessoas flocos de neve. São pessoas frágeis, pessoas vitimistas, pessoas que não sabem mais lidar com os problemas da vida, são pessoas que não querem amadurecer. E essa realidade da sociedade também está presente na igreja. Crentes que não querem ouvir a verdade, porque a verdade machuca, a verdade dói, a verdade confronta, que a verdade vai contra aquilo que ela gostaria, que o ego corrompido quer. Então as pessoas preferem esses pregadores da autoajuda, né? Eu uso a expressão autoajuda aqui porque são aquelas mensagens assim, sabe? Para você prosperar, você enriquecer, que você vai ser feliz, não é? No entanto, a vida é muito mais complexa. A gente tem altos e baixos na vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, e nós temos que ser maduros o suficiente, temos que ser cristãos adultos para suportar os dias difíceis, para viver contente em toda e qualquer situação, como Paulo diz também, né? Paulo fala da experiência dele, que ele dizia que ele sabia viver em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez, nos dias de calor ou nos dias frios. Paulo ele narra ali toda uma trajetória de dificuldades que ele passou e permaneceu firme no Senhor, porque ele era um cristão maduro, ele estava com a sua raiz bem fincada. Paulo pode-se dizer que ele era como uma espécie de bambu, né? Já que a gente está usando aqui a expressão de aprofundar raízes, o bambu, as árvores de bambu, elas têm raízes muito profundas, porque você conhece, né? Ela é aquela tira bem fininha, em alta, então os ventos podem, né, derrubá-la. Se ela de fato não tiver uma raiz profunda, ela é derrubada. E aí uma coisa interessante do bambu é que, além de aprofundar suas raízes para permanecer bem forte ali, ela cresce junto com outros bambus. E aí, né, eu acho que todo pé de bambuzeiro que você deve ver por aí é sempre aquela coisa grande assim, são vários juntos. E aí vem o vento, não tem capacidade de derrubar todos eles. A nossa maturidade cristã começa com ficando profundamente nossas raízes na palavra de Deus, sendo conhecedor da palavra de Deus, né? Estudando ela, orando ela, né? Eu já ensinei em outros momentos a Lectio Divina, que é um tipo de devocional em que você faz a devocional orando a próprias Sagradas Escrituras. Isso faz com que as Sagradas Escrituras ela faça parte de você. Mais para frente nós vamos falar sobre a transformação da nossa mente, né? Essa transformação da nossa mente, a nossa mudança de visão de mundo tem que ser à luz da palavra. Então, quanto mais a palavra estiver em nós, mais fincados estamos. E a exemplo do bambuzeiro, além de aprofundar as raízes, a gente tem que se unir a uma comunidade de fé que nos ajude nessa caminhada. Porque quando vêm as adversidades, quando nós estamos em comunidade de fé, nós somos mais fortes para vencer todas as adversidades. Então, o nosso terceiro passo para a jornada da transformação é se aprofundar, né? Aprofundar nossas raízes na palavra de Deus. Depois leia ali o texto de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Na primeira parte, Jesus ele fala da parábola, na segunda parte, ele explica a parábola. Vai lá e aprenda mais e faça isso em espírito de oração. Leia aquele texto em espírito de oração para que o Espírito Santo fale com você, se comunique com você e assim ele enraize, né? Aprofunde a palavra no seu coração. Quanto mais a palavra estiver no seu coração, mais você é transformado por ela. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã.